turma do nono ano, tudo bem? Meus amores, olha aqui a professora Elizabeth de novo para mais uma aula de português e gramática, olha. Hoje nós estamos na nossa aula 21 da nossa semana 21 do quarto bimestre, que maravilha, né, gente? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre, revisar um pouquinho sobre as figuras de linguagem, tá certo? Então vamos começar, tá? Gente, você já deve ter notado que em muitos textos, né, tanto nos literários, as escolhas do autor, quando há o uso das palavras, a forma como elas estão dispostas, as relações que elas estabelecem entre si, criam certos efeitos de sentido, não é verdade? De forma, né, de ideia ou de sonoridade, que podem contribuir para o conjunto de texto, acrescentando ali uma beleza, um humor, um ritmo, uma complexidade ou outra característica qualquer. Perceberam já isso, né? Muitos desses efeitos são obtidos através de estratégias estilísticas, as quais damos o nome de figuras de linguagem. Olha que bacana, né? Então, é muito importante a gente entender bem direitinho esse tema, tá, gente? As figuras de linguagem, elas muitas vezes são utilizadas de tal forma que acaba até mesmo por marcar o estilo de um autor, né? Como é o caso também, por exemplo, da ironia, né? Marcado, né, que é uma marca registrada de autores como José Simões e Luiz Fernando Veríssimo. Quem ainda não leu um livro desses dois autores tá perdendo. Corre, pega o livro e vai ler, tá certo, gente? Depois eu passo para vocês umas indicações de livros bem bacanas aí para vocês. A aliteração e a assonância, por sua vez, elas marcam as obras de muitos poetas e letristas como Chico Buarque, né? E a paronomasia, por sua vez, é muito usada, por exemplo, nas letras dos Engenheiros do Havaí. Eu amo Chico Buarque e Engenheiros do Havaí, gente. Observe essa música, né? A letra da música do Engenheiros do Havaí, Parabólica, né? Eu não vou cantar, não, eu vou ler, tá, gente? Mas dá vontade de começar a cantar. Ela para e fica ali parada, olha se para nada, Paraná. Fica parecida a paraguaia, para raios em dia de sol para mim. Prenda minha parabólica, princesinha clarabólica, o pecado mora ao lado, o paraíso paira no ar. Prenda minha parabólica, princesinha clarabólica, paralelos que se cruzam em Belém do Pará. Longe, 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 aqui do lado. Paradoxo, nada nos separa, eu paro e fico aqui parado. Olhe-me para longe, a distância não separa a parabólica. Augusto Link, Humberto Jensen, tá certo? Dos Engenheiros do Havaí. Vocês perceberam aí, né, gente, que no decorrer da letra, o termo para, contido no título da música, parabólica, é constantemente retomado em usos diversos. Desde o verbo parar, né, ela para, e a preposição para, olhe-me para longe. Até o seu uso como a parte de substantivo e adjetivo, no caso para, mais doxo, né? Paradoxo e para, na, né? Mais para, do, né? Que é parado. Temos aí paradoxo, para, na, parado. Com isso, além de jogar, né? Com sentidos múltiplos de para, o compositor ainda consegue aí um interessante efeito sonoro na sua repetição e retomada, colabora muito para a musicalidade de parabólica. Show, né? Entenderam aí legal, né? Então, para a gente, né? Agora a gente vai analisar a crônica de José Simões. Presta bem atenção. Boimba, boimba, macaco Simão urgente. O braço armado da gandaia nacional. Rebelião em Rio. Direto do país da piada pronta. Sabe como é o nome daquela cadeia no Rio com rebelião e fuga? Benfica, Casa de Custódia de Benfica. Mal fica. A cadeia acabou de ser inaugurada e os presos mal ficaram. Ha, ha, ha. Muda para Benfuga. E olha a placa da Chargista Camp, na Avenida Brasil. Velocidade máxima, balas de fuzil 110 km. Granadas de mão, 20 km. Pedras arremessadas, 15 km. Ultrapassou, o radar mudou. É a violência.
Nos engraçados comentários de Simão, vocês perceberam aí sobre o nome da penitenciária, fica clara toda a sua irreverência manifestada pela ironia, perceberam? Outro ponto hilárico do trecho é justamente o seu final, onde o cronista ironiza, né, aí os radares fazendo uma absurda e engraçada associação com as armas usadas na violência urbana do Rio de Janeiro, vocês perceberam, né? Chamada por ele de riolência. Crítica se estende aí às penitenciárias não só do Rio de Janeiro, mas também de todo o país. Perceberam aí, né, gente? Agora a gente vai falar um pouquinho de cada um dos tipos de figuras de linguagem que estudaremos nesta aula, tá certo? Que são as sonoras e as de sintaxe, tá? Para começar, vamos organizá-las nos seguintes grupos: nas figuras sonoras e nas figuras de sintaxe, tá? Figuras de palavras e figuras de pensamento, nós, essas duas últimas, estudaremos em outro momento, tá certo? Mas são essas aí as figuras de linguagem existentes. As figuras sonoras, gente, são aquelas que têm o seu efeito mais evidente justamente nos sons das palavras, ou de parte delas, tá certo? Podendo aí ou não envolver diretamente o seu sentido, tá certo? A literação, que é o uso repetido de sons consonantais, parecido como, por exemplo, a chegada ofuscante de tantas meninas não tinha que dever à festa lucida de velas e valsas e vozes levadas de vento. Diogo Avelino, baile das debutantes. Perceba que nesse exemplo a repetição sistemática da consoante V torna-se ainda mais interessante por imitar o som do próprio vento citado no trecho. Ok? Já a assonância é o uso repetido dos mesmos sons vocálicos, como no caso de "e na rola bala deitará e enterrará a bela Clara". Nesse exemplo aí fica claro o efeito obtido na frase pela repetição da vogal A. Contudo, gente, fica igualmente evidente que não há efeito visível do ponto de vista do sentido. Perceberam, né? Já na paronomasia, ocorre quando o autor faz uso de palavras com sons parecidos, né? Que são os parônimos, certo? Mas geralmente com sentidos diferentes. Veja aí o exemplo. Não queria ir embora não pudesse mais ficar. Note que na primeira ocorrência da palavra embora, ela tem o sentido de partir. E na segunda, ela assume o sentido da conjunção adversativa embora, que é sinônimo de contudo, todavia e etc. Ok? Aí, né, nós temos a onomatopeia, tá certo? Que é uma palavra criada para imitar o som de alguma ação ou mesmo de alguma ocorrência. Veja um bom exemplo disso. Era um tal de potoque, 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 potoque infernal, enquanto passava apressadas valentes saudades da cavalaria. No exemplo, fica evidente aí, gente, que a repetição da palavra potoque busca imitar o som que fazem as patas do cavalo quando ele está em trote, né? Quando ele está andando ali. Fica potoque, 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 potoque. Então, essas aí são as figuras de linguagem, tá? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre as figuras de sintaxe, né? Que são as figuras, né? Que são os recursos que têm seu efeito mais evidente na organização sintática do enunciado, como a omissão de um de seus termos essenciais ou a inversão de uma ordem direta e mais natural, tá bom? Entre seus termos modificando uma norma sintática ou o seu uso corrente, tá certo? Nós temos o impérbato, que trata-se de uma troca na ordem mais corrente dos termos de uma oração, ou mesmo das orações de um período composto, certo? Entre os gramáticos, há certa polêmica sobre como chamar algumas inversões à organização dos enunciados. Bechará, por exemplo, chamaria uma inversão simples como chegou a menina. Uma inversão de a menina chegou, que enfatizaria a chegada e não a menina, de uma antecipação. Já o Rocha Lima, ele considera que uma anástrofe é uma inversão entre o termo rigido e o termo regente, como em do dia os raios fortes o iluminava, em vez de os raios fortes do dia os iluminavam. É apenas um tipo de impérbato, ok? Já no pleonasmo, uma das figuras de linguagem mais conhecida, trata-se da repetição enfática de um termo ou uma ideia, reforçando aí o enunciado.
Todo mundo sabe, né? É o caso dos populares, subir para cima, quem sabe necessariamente vai para cima, né? Descer para baixo, quem desce vai para baixo. Sair para fora, quem sai sempre para fora, né? Sai de algum lugar. Que são vícios de linguagem, né? Contudo, há casos nos quais a repetição é mais sutil e até mesmo estilística, por assim dizer. Vamos aqui é o exemplo. Sorria um sorriso nervoso. Neste caso aí, mesmo sendo evidente que quem sorri um sorriso, fica claro que o efeito de ênfase que obtém o produtor do enunciado é ao explicar o termo sorriso, para poder qualificá-lo como sendo um sorriso nervoso. Ok? Já o polissindeto é uma figura de linguagem, né, que ocorre quando o autor de um texto opta por repetir sistematicamente o mesmo conectivo entre as orações ou outros elementos seguidos de um mesmo período. É o que acontece sempre no exemplo onde a conjugação aditiva aí é repetida várias vezes. Veja, de tanta alegria, a menina sorria e chorava e gritava e corria e cantava alegres canções. Perceberam? Já a anacaluto, né? Ocorre quando há dentro de uma oração ou frase um termo qualquer que parece deslocá-lo ou que compromete, tá certo? De certa maneira, a compreensão do sentido geral é muito comum, sobretudo na oralidade, quando uma pessoa muda de opção sobre a construção sintática do enunciado, que fará, ou mesmo em textos escritos que visam reproduzir este efeito, certo? Características da fala. Exemplo: minha história, tudo besteira para enganar os outros. Note que o sujeito minha história ficou sem predicado, ok? Já a anáfora, né? A anáfora é uma repetição de uma mesma palavra ou estrutura no início de frases, né? Ou versos consecutivos em um texto, fazendo o papel de um elemento coesivo. Exemplo: é como mergulhar no rio e não se molhar. É como não morrer de frio no gelo polar. É ter o estômago vazio e não almoçar. É ver o céu se abrir no estilo e não se animar. Samuel Rosa, né? Lá do Skank. Legal que só essa música, certo? Aí aqui nós temos aqui uma charge também legal. Doutor, eu estou com falta de ar. Só? Pois este hospital está com falta de leito, falta de médico, falta de medicamento, falta de verba. E bem nossa realidade, né? Vamos lá. Aí nós temos a slip, né? Que no caso, normalmente é confundida com um simples erro, que nem sempre condiz aí com a realidade, pois elas podem, né, ser uma opção expressiva do autor. Né? A slip, ela é concordância com a ideia que uma palavra expressa e não com sua categoria, número, gênero, pessoal, tá certo? Ela pode ser de número, singular e plural. Exemplo: a dupla era invencível porque eram muito fortes. No caso, a dupla é um substantivo singular. Show? De gênero, masculino e feminino. Exemplo: sua majestade parece cansado hoje, né? Sua majestade é um termo feminino. Já na terceira pessoa, de pessoa, nós temos aí o exemplo: os caruarenses somos muito forrozeiros. O verbo somos deveria estar na terceira pessoa para concordar com os caruarenses, mas aparentemente o autor do enunciado acaba por se incluir, ok? Gente, estou feliz, né? Nós estamos todos felizes porque entendemos essa matéria, beleza? Então vamos à dancinha. Cheiro grande, meus amores. Espero ter gostado aí da aula, tá? E vamos aí caprichar nos estudos, exercitar para que a gente consiga aí finalizar esse bimestre maravilhoso, tá bom? Então, um beijo grande e até a próxima aula. Tchau, tchau.